Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Campitelli, professor de Direito Civil para Concursos Públicos. Estou aqui hoje para comentar a recente prova da Aeronáutica para Engenheiros Civis, a prova da EAOEA. Ela é 2023 porque o curso de formação dos pré-aprovados vai ser em 2023, um curso preparatório para a carreira militar. Então é uma ótima oportunidade. E a prova foi agora no dia 12 de junho. E aí estamos agora, vou comentar a prova, nessa fase aí de recursos, Estamos ainda na fase de recursos, vai até o dia 20. Então hoje o objetivo do vídeo é comentar as questões da prova e apresentar propostas, de possíveis recursos aí que pode ajudar aí alguns de vocês. Eu dei uma olhada, então, o que acontece? Eu achei essa prova uma prova bem elaborada, uma prova de uma boa qualidade das questões, uma prova que a abordagem dos assuntos eu achei bem razoável, veio bem pertinente com o foco do nosso curso, com as fontes que a gente adota no nosso curso. Muitas das questões, a maioria delas estavam inclusive nas nossas aulas, e as que não estavam nas fontes que a gente indica também não só nas aulas, na bibliografia, nos vídeos, Então é isso, pessoal. Vamos lá comentar, Comentar a nossa prova. E aí eu começo aqui já com a questão 31. O que acontece a questão 31? Eu vou comentar aqui, para vocês saberem, a prova A. Tiveram duas provas, prova A e prova B. Eu me baseei para montar aqui esses slides tudo a prova A, tá bom, pessoal? Mas aí vocês vendo a questão, quem fez a prova B vai poder associar. Então a questão 31, vocês vejam que a questão 31, ela trouxe, ela já foi assim uma questão já que trouxe minúcia, do Manual de Drenagem e Rodovia. O Manual de Drenagem e Rodovia é uma referência que a gente adota, é o nosso livro de referência da aula de drenagem, aula de drenagem lá dos nossos assuntos, nosso programa, Então o Manual de Drenagem e Rodovias, desenvolvido pelo DENIT, apresenta os tipos de funcionamento de bueiros. Conforme a orientação, os bueiros são tratados quanto ao fluxo de duas formas, quanto ao controle de entrada e quanto ao controle de saída. Em relação ao controle de entrada, tem-se que a capacidade de descarga do bueiro é controlada na sua entrada pelos seguintes requisitos, exceto. Então, o que acontece? Essa questão, eu pelo menos, quando eu olhei assim de cara, eu tenho a impressão que já daria para resolver ela, mesmo sem o aluno conhecer profundamente esse assunto. Queira ou não, esse assunto eu digo, uma minúcia do manual de drenagem, porque ele é desenvolvido, ele é um método usado pelo manual de drenagem, mas ele é um método, na verdade, americano, que o manual de drenagem adota ele para elaborar aquelas tabelas, e a gente, quem lá lembra da faculdade, ou quem já trabalhou, lembra que a gente usa o quê? As tabelas, a gente vai direto nas tabelas para dimensionar os bueiros, e aí esse método é o que vem antes das tabelas, E aí, pessoal, olha só, ele fala controle na entrada. Se fala controle na entrada, você associa a entrada do bueiro com montante ou com jusante? Pelo menos, eu faço uma referência com montante, E aí, com isso, já daria um direcionamento para acertar essa questão, mesmo sem entender o assunto. Então, eu tive essa impressão nessa prova, que muitas questões daria para resolver, ou pelo menos daria para fazer um chute mais certeiro, de acordo com a calma. Mas eu entendo, pessoal, que essa prova tinha muito pouco tempo, tudo muito corrido. Vamos supor que vocês têm aí no máximo 2 minutos por questão. Então é difícil também, O nervosismo atrapalha. Então a gente olhando aqui, pela seção transversal do conduto, pela geometria da boca de entrada, pela profundidade da água represada a jusante e pela profundidade da água represada a montante. Então, a meu ver, a dúvida da maioria de vocês teria ficado entre a C e a D, Afinal, é pela profundidade de água represada a jusante a montante. Então, considerando que a descarga é controlada pela entrada, esse método que ele está pedindo,
eu marcaria pela água represada a montante, né? A montante é o que está vindo ainda, né? A jusante é o que já foi. Então, já na entrada do bueiro é a água que está chegando. Então, a carga, né? Eu marcaria a carga a montante. Mas, então aí eu trago aqui para vocês, né? O que traz lá, né? O Manual de Drenagem DENIT apresenta o método de mencionamento de bueiro baseado na circular número 5, né? Da Bureau of Public Roads, que prevê, quanto ao fluxo, duas formas de consideração dos bueiros, com controle de entrada e controle de saída. E aí vem. O controle de entrada significa que a capacidade de descarga do bueiro é controlada na sua entrada pela profundidade da água represada a montante, pela geometria da boca de entrada e pela seção transversal do conduto. E no controle de saída, o escoamento do bueiro pode ocorrer com o conduto total ou parcialmente cheio, em parte ou em todo o seu comprimento. Portanto, o controle de entrada não se verifica a consideração da profundidade de água represada a jusante. Então, eu trouxe aqui para vocês terem aí o referencial do manual de drenagem, né? Então, letra C, né? Exceto pela profundidade de água represada a jusante. Ok? Então, essa primeira questão, ela cobrou realmente uma minúcia da fonte que a gente adota na nossa aula. E eu entendo que, por lógica, daria até uma coerência, né? Daria para acertar essa questão. Questão 32 também cobrou. Essa questão 32 também sobre drenagem, né, pessoal? Mas essa tinha lá na nossa aula, né? Os geotêxteis são materiais têxteis permeáveis para aplicação em obras ou estruturas geotécnicas. Esses são divididos, por exemplo, de acordo com a função e desempenho que se espera junto às estruturas de uma obra. As funções de geotêxteis podem ser filtração, separação, reforço, proteção e drenagem. Em relação à função de filtração, a utilização do geotêxtil permite. Então, pessoal, para quem, né, prestou atenção na nossa aula, lá no material escrito, no vídeo, lembra, né, que o geotêxtil, para fins de filtração, a gente até diz, qual é o nome comumente conhecido aí na engenharia também? É o bidim. Né? O bidim, ele tem essa função de filtro e a gente explicou isso, né, bem claramente. O que o filtro faz na função do geotêxtil? Ele permite a passagem da água e segura os finos, ele não permite o carregamento dos finos, porque os finos, quando ele entra naquele meio drenante, né, que pode ser areia, pode ser brita, ele acaba colmatando os vazios, ou seja, preenchendo, entupindo os vazios do material drenante. Então o bidim, ele evita, né? Não só o geotêxtil pode funcionar como filtro, como também determinadas granulometrias de areia, né? A areia, por exemplo, mais fina, né? Uma graduação assim da areia, né? Ela também funciona como filtro. A gente mostra isso para vocês lá na nossa aula. Então a gente verifica aqui os itens, né? Transportar gases ou líquidos através de sua espessura, não, né? Não faz sentido. Atuar como reforço, sempre solicitada a atração no sentido de aumentar a resistência, também não, pessoal. O filtro ele não tem essa finalidade. Que quando instalado entre um solo e um meio drenante, tenha livre passagem da água ao mesmo tempo que retém as partículas do solo necessárias à sua estabilização. Exatamente. Absorver os esforços e tensões localizadas que se incidem diretamente sobre o material protegido. Também não tem essa finalidade. Então eu trouxe aqui uma pincelada do que a gente mostrou para vocês lá, né, no nossos slides, por exemplo. Então, os drenos, né? Então foi num slide, por exemplo, do dreno profundo, né, que a gente falando sobre os drenos profundos. Que os drenos profundos eles fazem? Eles interceptam o fluxo da água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo de atingir o subleito. Então a gente tem que manter, né, o lençol freático pelo menos a 1,5 m da superfície do nosso subleito, né, do leito, ou da base, né, da fundação do nosso pavimento. Então a gente tem, para evitar com que essa água ela acabe penetrando no pavimento de baixo para cima por meio
por meio daquelas franjas capilares, por capilaridade, né? E aí a gente falou lá que material drenante, ó, material filtrante, né? Ele permite o escoamento da água sem carrear os finos e, consequentemente, evita a colmatação do dreno. Exemplos, areia e geotêxteis ou bidim. O material drenante, pessoal, ele capta e ao mesmo tempo conduz as águas a serem drenadas. Exemplo, britas, seixos, pedregulhos, ou seja, materiais com granulometria elevada com um volume de vazios considerável que permite o fluxo da água, né, pelos seus vazios. E aí eu mostrei para vocês lá, né, os exemplos que o DENIT apresenta nos seus manuais, né, no manual de drenagem, os exemplos de drenagem, né, de drenos profundos, em que você pode ter aqui simplesmente um material filtrante em torno de um tubo perfurado, né, com as perfurações aqui abaixo, né, na parte de baixo dele, e ele está todo envolto com o geotêxtil, né, para poder evitar a colmatação dos finos no material drenante. O material, no caso aqui, desculpa, pessoal, o material filtrante já é a própria areia, né? Aqui a própria areia já funciona como filtro, evitando o entupimento do tubo com os finos carreados. Nesse caso, ó, temos o material filtrante em volta, né? O material de proteção do tubo, que pode ser um material britado, né? Com o tubo perfurado aqui no interior. Nesse caso temos um outro tipo, né, de perfil, material filtrante, material drenante, e nesse caso também mais um tipo em que o tubo ele fica a meia altura no material selante. Que material selante seria esse? Ó? E as perfurações ficam na parte de cima, né? E esse material selante seria, por exemplo, material argiloso, por exemplo, ok? Então esses exemplos foram que a gente trouxe sobre materiais profundos trazidos pelo DENIT. Nesse caso, ele não traz sobre o geotêxtil, né? Mas como estava lá no nosso slide, eu trouxe aqui para mostrar para vocês também. Aqui sim, um exemplo do geotêxtil sendo instalado numa fundação profunda, né? Então vocês vejam aqui, ó, o geotêxtil aqui é como se fosse, né, uma manta. Ela permite só a passagem da água e segura, não permite a passagem dos finos para o interior do dreno. E aí agora a próxima questão, a 32. Então, conforme vimos, né, na nossa aula de drenagem, uma das funções primordiais do geotêxtil é de filtro, na qual ele permite a passagem da água e retém as partículas finas carreadas. Para que o sistema drenante funcione, o geotêxtil deverá permitir a passagem de água e reter somente os finos carreados para evitar a colmatação do dreno ou seu entupimento. Isso eu trouxe, né, que é o que tinha lá na nossa aula escrita, né? Isso aqui acho que era até o comentário de uma questão nesse sentido. Beleza? Então, tá lá, letra C, questão 32. Questão 33. Questão 33 também trouxe a minúcia da norma 12655 da parte concreto, né? A parte controle, aceitação do concreto. Esse item 5.3, vocês vejam que a questão, para evitar que ela seja derrubada, né, num recurso, então o examinador, nesse caso, teve a preocupação de trazer até o item da norma. Por quê? Porque a norma às vezes traz informações que alguém numa tese de doutorado, uma tese de mestrado ou no meio prático, né, pode haver contestações, né, e aí pode vir a derrubar a questão. Então agora, vocês vejam que o examinador está tomando esse cuidado de trazer até o subitem da norma, né, e essa questão realmente pediu o conhecimento dessa norma. Essa norma ela vem cada vez mais sendo objeto aí de questão das bancas, e aí no caso da da aeronáutica, EOEA, e a OEA não foi diferente. Então, o que vem a questão? Então a NBR 12655 estabelece no item 5.3 como deve ser feito o armazenamento dos materiais componentes do concreto. Informa ainda que os materiais componentes do concreto devem permanecer armazenados na obra ou na central de dosagem, separados fisicamente desde o instante do recebimento até a mistura. Além disso, cada um dos componentes deve estar identificado durante o armazenamento. Assim, tem-se que os componentes armazenados de forma adequada atendem a seguinte condição. Pessoal, isso aqui é exatamente o texto da norma. Letra A. Cada cimento deve ser armazenado separadamente de acordo com o tipo, marca e classe. Perfeito, exatamente como está lá na norma.
A água destinada ao amassamento do concreto não precisa estar armazenada em caixas estanques. Errado, pessoal. Ela deve estar, né? Ela deve estar armazenada em caixas estanques. Então, é ao contrário aí do que tem aí. O depósito para armazenamento dos agregados deve possuir cobertura. Não existe essa obrigatoriedade na norma, de forma a não receber incidência de chuva. Não tem essa regra na norma, né? Principalmente o deve. Então ele pode possuir, mas não tem esse dever no item 5.3. Então vocês vejam a importância de ter especificado, porque no item 5.3 não tem esse dever. Pode ser que tenha alguma norma específica que tenha, mas para evitar contestação, o examinador ele especificou bem, né? Os aditivos líquidos, no instante de seu uso, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser descartados? Também não, pessoal. Pelo contrário, eles devem ser deslocados para outro tipo de depósito. Então tá aqui, pessoal, o que consta na norma. Então tá lá a norma. Então exatamente como vê na questão, né? Aqui, ó, a água destinada ao amassamento deve ser armazenada em caixas estanques e tampadas, de modo a evitar a contaminação por substâncias estranhas. Os agregados devem ser armazenados separadamente em função da sua graduação granulométrica. O depósito destinado ao armazenamento dos agregados deve ser construído de maneira que evite o contato com o solo e impeça a contaminação com outros sólidos ou líquidos prejudiciais ao concreto. Então não tem essa questão de ter que ser com telhado, né? Os aditivos líquidos, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser transferidos para um recipiente estanque, não sujeito à corrosão, protegido contra contaminantes e provido de agitador, de forma a impedir a decantação dos sólidos. Então, letra A, né? Então, letra A, essa questão. Então, essa questão realmente pediu a minúcia da norma. Então, vocês veem como as bancas privilegiam as normas da ABNT, né? Porque elas têm as informações mais né? De forma mais objetiva, mais difícil de serem contestadas. E esse é o foco, né, das nossas aulas. A gente tenta selecionar o que tem cara de questão das normas e da bibliografia consagrada. Outra questão de outra norma, uma norma que a gente usa muito também nas nossas aulas, né? E também é base da nossa aula de concreto, que é a 14931. Essa questão, pessoal, eu entendo que é uma outra questão que dava para acertar de acordo com o bom senso, né? Bom senso de quem estudou, né? Pelas nossas aulas lá, tinha uma base boa. Então, pelo bom senso, consegui acertar essa questão, mesmo sem conhecer especificamente esse ponto da nova 14931. Vamos ver? Então, letra A. O concreto deve ser solicitado especificando-se as quantidades por metro quadrado, pessoal, de cada um dos componentes. Então, aqui já é um exemplo. O concreto, né? A gente sempre lida com concreto, fala do concreto por volume, né, por metro cúbico e não por metro quadrado, pessoal. Então isso aí já não é corriqueiro do concreto, então a letra A já não estaria certa por isso. Letra B. Durante a concretagem de elementos estruturais de grande vão, deve haver monitoramento e correção dos deslocamentos do sistema de formas não previstos nos projetos. Ou seja, essa questão a gente já não enxerga nenhuma contradição gritante, né? Às vezes essa questão de formas não previstas no projeto, a gente já estranha, né? Como assim sistema de formas não previsto no projeto? Mas na verdade aí a questão até de interpretação de texto, né? Seriam deslocamentos do sistema de formas não previstos no projeto. Ok? Vamos continuar a letra C. Formas construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação não devem ser molhadas até a saturação para minimizar a perda de água do concreto. Então vocês vejam que tem uma contradição aqui, ó. Se eles facilitam a evaporação, né, da água, então você vai dizer que eles não devem ser molhados até a saturação? Então tá contraditório, errado. Então essa aqui eu pelo menos já descartaria. Letra D. O concreto pode ser solicitado especificando-se a resistência característica do concreto, a atração
na idade de controle, conforme a BNT 12655. A dimensão massa característica e o abatimento concreto fez o momento da entrega. Pessoal, atração não. Quando a gente fala em concreto, principalmente normativamente, a gente fala em compressão, que é a característica principal do concreto, é a resistência característica do concreto à compressão, principalmente a 28 dias. Então, letra B é a única que a gente não enxerga nenhum erro assim de contraditório. Então, essa questão dava para acertar por exclusão, né, pessoal? Então, aqui eu até comentei, né? Essa dava para resolver por exclusão, já que a letra A é medida por volume metro cúbico, a letra C é a contradição entre facilitação da evaporação e não molhagem, e na D especifica-se a resistência à compressão do concreto, né? Letra B. Beleza? Vamos aqui à questão 35. Na construção civil, a cal tem emprego extremamente variável, servindo para argamassas de assentamento e revestimento, né? Assentamento de alvenaria, revestimento, né? de emboço e reboco, pinturas, entre outros. Uma das principais propriedades da cal na argamassa é... Aí tem aqui as opções. Pessoal, essa questão estava lá na nossa aula. Olha aqui o que tinha na nossa aula de revestimentos. Comentário, logo da primeira questão da nossa aula comentada. De acordo com Valide Asge, no livro Técnica de Edificar, é uma fonte muito adotada pelas bancas, na construção predial, o principal uso da cal dá-se como aglomerante a argamassas mistas de cimento, cal e areia. As principais propriedades da cal nas argamassas são, aí vem todos os itens aqui, ó, as opções, e aí eu negritei o que tem a ver com a questão, ó. Apresenta maior capacidade de retenção da água. Como aglomerante, desenvolve capacidade razoável de resistência à atração e compressão, a cal, né? Melhora as condições de resistência ao aparecimento de fissuras e trincas. Detém pequena capacidade de reconstituição autógena das fissuras e tem maior resistência à penetração de água. Ok, pessoal? Então, olha lá as opções. Ter menor resistência à penetração de água? Não, pessoal, ao contrário, né? Tem maior resistência à penetração de água. Apresenta menor capacidade de retenção de água? Pelo contrário, ó. Maior capacidade de retenção de água. Melhora as condições de resistência ao aparecimento de fissuras e trincas? Exatamente. Desculpa, aqui, né? Exatamente. E a última, detém grande capacidade de reconstrução autógena das fissuras? Não, pequena, né? Pequena capacidade de reconstituição. Então, letra C, pessoal. Então, essa questão estava na nossa aula, ok? Então, quem estudou direitinho, prestou atenção, provavelmente ganhou essa questão aí, uma questão importante aí para efeitos, né? Para ganhar posições a mais aí na classificação. Outra questão aqui, pessoal, da 618. Com relação à norma 618, que é a nossa principal norma da nossa aula de concreto, né? Analisa as afirmativas V ou F, vem aqui os itens. Aí vamos lá para as questões. Pessoal, essa questão eu vou mostrar para vocês também, dava para resolver por questão assim, de bom senso para quem tem uma determinada base, né, nos assuntos. Vamos lá. Primeiro item. A relação água-cimento para a classe de agressividade de fraca a muito forte é diretamente proporcional, ou seja, aumenta na mesma proporção que a classe de agressividade. E aí, pessoal, o que vocês acham? Aumenta a classe de agressividade. A gente fala muito disso na aula, né, sobre classe de agressividade, várias questões comentadas sobre esse tema. Então, o que vocês lembram? Quando aumenta a classe de agressividade, nosso concreto, como é que ele tem que ser? Então, vocês lembram que aumenta a espessura do cobrimento, né? E ele tem que ser menos poroso. Como é que a gente consegue? Qual é a relação de porosidade? Ou seja, a gente tem que ter concretos com maior FCK, maior resistência, né? Por consequência, ele vai ter menor porosidade. Mas para ele ter menor porosidade, maior resistência, menor porosidade, ele tem que ter menor o quê? Tem lá nas tabelas também de classe de agressividade. Menor relação água-cimento, né? Porque senão a água não utilizada na hidratação do cimento, ela vai ficar sobrando ali no interior do cimento, do concreto, né? E ele vai acabar aumentando o volume de vazios e vai provocar inclusive fissuras, né? Depois por retração, evaporação. Então,
Tá errado, né, pessoal? Errado, isso aqui é o contrário. Então, a relação água-cimento, ela diminui à medida que aumenta a classe de agressividade. Então, isso aqui, a letra A é falsa, beleza? E aí, a letra B, pessoal, vamos ver aqui a segunda. De acordo com a referida norma, então aqui, vamos vir aqui, ó. Então, sendo o primeiro item falso, a gente já corta a letra C e já corta a letra D. Só ficou nessas duas. Segundo item, pessoal, a gente precisa ver? Não, não preciso ver, já é verdadeiro, né? Então a gente vai ou para o terceiro item, ou a gente vai para o penúltimo, porque aqui os dois são verdadeiros, também não precisa ver. Qual que a gente vai analisar então? Ou o penúltimo item, né? Ou o terceiro item. Vamos lá? Terceiro item, ó. Terceiro item, ó, para o mesmo tipo de concreto, com mesma resistência característica e compressão, e utilizando o mesmo agregado graúdo, granito, tem-se que o módulo de elasticidade inicial é sempre superior ou igual ao módulo de elasticidade secante. Aí, esse terceiro item, vocês veem assim, caramba, não me lembro, ele é muito específico, né? Então, o que a gente faz, pessoal? Estratégia, né, de resolver a questão. Vamos lá para o último item, já que o penúltimo, né? Já que a gente viu que o penúltimo, ele também é decisivo. O desempenho em serviço de uma estrutura de concreto consiste na capacidade da estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas, em conjunto pelo autor do projeto estrutural e pelo contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto. E aí, pessoal? Então, o desempenho de serviço consiste na capacidade da estrutura resistir às influências ambientais, né, previstas e definidas em conjunto, né, e definidas em conjunto pelo autor do projeto, né, no início dos trabalhos de elaboração. Tudo bem, ficou um pouco dúbio, né? Se no início dos trabalhos é a definição ou é o desempenho. Mas em qualquer um dos casos, pessoal, se a gente pensar nos dois casos, o desempenho, primeiro, ele tem que ser ao longo de toda a vida útil da estrutura, não só no início. Então já está errado por aí. E com relação à definição, né, desse desempenho, essa definição ela vai ser no início do serviço ou vai ser previamente aos serviços? É previamente, é preliminar, não no início, né? É preliminar aos trabalhos de elaboração do projeto. Daí você define isso para depois começar a elaborar o seu projeto, ok? Então, eu colocaria falsa nesse item. Então, se eu coloquei falsa nesse item, né, falso, eu já vou lá para cima e já vou escolher aqui, ó, letra A. Ó. Nem preciso olhar o resto, pessoal, olha lá, nem preciso. Letra A. Então aqui, né, explicando, né, podemos pular para o penúltimo item, tudo isso que eu expliquei para vocês, letra A é a correta. Então vocês viram essa questão aparentemente complexa, mas de acordo com essas estratégias, pessoal, vocês se desenvolvem resolvendo questões, né? É por isso que nos nossos cursos a gente apresenta mais de 1000 questões comentadas, né? Em geral os nossos cursos costumam ter, para vocês treinarem muito mesmo e pegar esse tipo de manha também de resolução de prova. Ganha tempo também, não precisa ler todos os itens, né? Outra questão 37. Considerando a NBR 618 sobre ancoragem das armaduras, item 9.4, ó, especificou de novo, indica a opção que completa corretamente as lacunas abaixo. Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que as forças a que estejam submetidas sejam, aí tem as opções, parcialmente ou integralmente, transmitidas ao concreto, seja por meio de aderência ou de dispositivos mecânicos ou por combinação de ambos. Aí continua. Aí tem ancoragem por aderência ou por meio de dispositivos mecânicos. A ancoragem, né, acontece por aderência ou por meios mecânicos quando os esforços são ancorados por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguindo ou não de gancho. E aí, pessoal? Então, essa questão, ela também tinha muito a ver com o que a gente viu também na nossa aula. Não sei se vocês vão lembrar, eu não trouxe aqui exatamente, podia ter trazido, né, os slides iniciais do nosso curso, né, na nossa aula de concreto armado. O que eu explico lá para vocês? Como é que funciona o concreto armado? Então, o funcionamento básico do concreto armado é pela plena aderência entre a armadura e o concreto envolto, né? Então, assim funciona o concreto armado. Ele funciona em conjunto entre armadura e concreto. Se não tiver essa aderência plena entre os dois,
você não vai ter o que a gente chama de concreto armado, né? Então ele é feito para funcionar em conjunto. E aí os esforços, né, que são transmitidos para a barra, eles são transmitidos por meio do concreto, ele transmite para a barra, e a barra vai participar da resistência, vai evitar, né, deslocamentos devido à tração e vai conseguir evitar grandes deslocamentos da peça de concreto, né, fissuração excessiva e tudo mais. Tem lá os limites de acordo com o estádio que a gente projetar. Então, pessoal, tá lá. Então, aqui as barras extensas sumidas sejam integralmente. Não teria por que o candidato marcar parcialmente, né? Então seria integralmente. Nesse caso, comprimento reto, tudo, é ancoragem por aderência, que é o que a gente mais martelou na nossa aula, a forma de funcionamento do concreto armado. Beleza? Então, letra B, né? Essa questão 37. Questão 38, sobre cobertura. Então, conforme a figura 1, as partes do telhado na sequência A, B, C, D e E estão corretamente definidas respectivamente por. Então essa aí, pessoal, é uma questão que também daria para... Teria a parte assim, vamos supor assim, tem itens aí que facilitavam, né? Então a gente viu muito isso na nossa aula, é o foco da nossa aula, né? As partes do telhado. Mas eu já viria direto para cá, pessoal. Vamos supor que a letra A eu não lembro o que é. Mas a letra B, essa eu lembro, né? Não tem como, pessoal, não lembrar. O que a letra B é? É a parte mais alta aqui do nosso telhado, né? Essa parte aqui, ó. Ela é o que, pessoal? Ela é a cumieira, a letra B, ó. E aí só tem o que? A letra A, ó. Acabou. Acertei. Mesmo que eu não lembrasse o resto, a letra A, ok? A letra E a gente também tem que conhecer, às vezes, né? Quem mora em casa aí sabe, o beiral, né? Letra E mostra o beiral também. Então essa questão, pessoal, não tinha por que errar, entendeu? Não tinha como errar, beleza? Então tá lá, né? Explicando aqui, ó, de acordo com várias questões comentadas na nossa aula de cobertura, né? A B, ainda assim, era mais fácil que a cumieira, já sendo possível matar a questão, que é a parte mais alta aí do nosso telhado. Ok? E a 39, pessoal. A opção que contém de forma correta o nome e a respectiva definição de uma das peças contidas na figura 1 é: letra A, o rufo, sequência de telhas na direção horizontal. Pessoal, isso aqui também a gente martelou muito o que significa cada item desses, né, na nossa aula. Então até trouxe aqui para vocês, né, o que a gente viu aqui, as definições, né. Então o rufo, o que é o rufo? É a peça complementar de arremate entre o telhado e uma parede. Vimos isso na nossa aula, está aqui letra A, ó. É o arremate entre o telhado e a parede. Esse arremate, se vocês observarem aí os telhados das casas com paredes, vocês vão ver às vezes que costumam usar chapas de alumínio, às vezes, para fazer esse arremate, né, para evitar que a água penetre nessa junção do telhado com a parede, né? Então é o rufo. Esse é o famoso rufo, ok? E a sequência de telhas na direção horizontal, ou seja, uma sequência de telhas aqui, né, pessoal? A gente chama isso de fiada, né? A fiada de telhas. Cumieira, projeção do telhado para fora do alinhamento da parede? Não, né? Essa descrição, ela corresponde ao beiral, ó. É a projeção do telhado para fora da parede, é o beiral, protege da chuva, né? Cumieira é aquela parte mais alta do telhado que a gente viu, né, horizontal. Espigão, peça disposta de forma inclinada com a finalidade de travar a estrutura, pessoal. Como é que a gente viu? O que seria isso? Qual peça que seria essa que está definida aqui? Essa peça aqui é a conhecida como mão francesa, né? É aquela pecinha que vem inclinada formando lá uma treliça, né? Ela trava, ela aumenta muito a resistência, a estabilidade da estrutura. E aí o que é o espigão, pessoal? É aquela peça inclinada no encontro de duas águas com ângulo saliente. Cadê o espigão? A letra C, né? Aqui, ó. Esse aqui é o espigão, pessoal. Olha lá, letra C. Espigão. Aqui, ó, tá aqui, ó, os espigões, ó. Ok? São os ângulos salientes inclinados. São os divisores de água do telhado também, né? Igual o cumieira. E o rincão, pessoal? O rincão é a peça inclinada do encontro de duas águas com ângulo reentrante, ó, a letra D, ó. Tá aqui, ó, o rincão. A gente viu muito isso na nossa aula, né?
E aqui o que fala? Então a aresta inclinada, delimitada pelo encontro entre duas águas, forma um ângulo reentrante, ou seja, é um captador de águas. Exatamente, letra D é a correta, né? Letra D, rincão. Beleza? Espero que essa vocês também tenham acertado, né? E a 40, pessoal? Vamos ver a 40. Na figura 2 tem-se um lote A, B, C, D, E, F, A, né? Tá aqui A, B, C, D, E, F, A, desenhado na escala 1:200 com as seguintes medidas gráficas em centímetros. A área deste lote em hectares é. Então, 1:200, pessoal, ou seja, cada centímetro da figura corresponde a 200 centímetros da realidade, né? É assim que se lê a escala. 200 centímetros da realidade equivale a 2 metros. Então, cada centímetro da figura equivale a 2 metros. Então, você tem aqui 30 centímetros, nós temos o quê? Nós temos aqui 30 centímetros equivale a 60 metros, né? 15 centímetros equivale a 30 metros, 20 centímetros, 40 metros e por aí vai. Então tá lá, ó. Estão explicando aqui, né? Então a área do lote vai ser. Aí, pessoal, vocês dividem aqui, né? Pode dividir aqui, ó. Eu dividiria, por exemplo, aqui, ó, num retângulo aqui, né? Outro retângulo aqui e um triângulo aqui, né? 3 partes. E aí fica um retângulo 20 por 15, outro retângulo aqui, ó, aqui tem 30, aqui tem 20, ó, 10 por 30, né, 15 com 15, 30, e aqui um triângulo, né, de 20, né, aqui tem 10, então aqui vai ser 20 por 30, né, 20 por 30 dividido por 2. Aí tá aqui a continha, já multiplicando por 2, já cada centímetro equivale a 2 metros, né, e aí acha a área, 3.600 metros quadrados ou 0,36 hectares, já que cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados, ok? Então, tá lá, né, letra B, 0,36 hectares. E a 41, pessoal? Essa 41 já é a primeira que eu tenho proposta de recurso, né? Questão polêmica, vamos ver. De acordo com a figura 2, para fins de projeto de fundações, devem ser programadas algumas sondagens, sendo que a sondagem SPT é amplamente utilizada na construção civil devido ao seu baixo custo e facilidade de aplicação. Considerando a área do lote e da projeção da edificação, região achurada, ainda fala, da figura 2, o número mínimo de furos de sondagem é. Então, a gente viu muito isso na aula de sondagem, a gente tem várias questões na nossa aula de sondagem que são resolvidas assim, né, para achar o número de furos da área projetada de acordo com a norma NBR 8036. Então, o que fala a norma 8036, pessoal? Ela fala aqui, ó, que a sondagem deve ser no mínimo de 1 para cada 200 metros quadrados de área da projeção em planta do edifício até 1.200 metros. Entre 1.200 e 2.400, deve-se fazer uma sondagem a cada 400 metros que excederem 1.200 metros. Ok? Então, pessoal, até 1.200 metros nós temos 6 furos. Então, a gente calcula a área. Qual é a área projetada? Então, a gente calcula a área projetada, são 2 retângulos, né? Tá aqui a área projetada vai dar 1.504 metros quadrados a área projetada. Então, nós temos para 1.200, 6 furos. O que excede 1.200 metros? 304 metros. Ele é menor que os 400 metros. Ou seja, pela norma nua e crua, sem levar em conta bom senso, sem levar em conta nada disso, levando em conta a objetividade que se espera de um concurso, que é o quê? Que siga a regra da norma. Né? Afinal, o candidato melhor preparado, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir a norma, né? Para não entrar no subjetivismo. Então, considerando o objetivismo, eu consideraria 6 furos. Só que o gabarito, pessoal, tá aqui, ó. O gabarito, ele deu a letra C, 7 furos, né? O gabarito oficial preliminar. Qual é o nosso gabarito proposto? 6 furos, letra B, ok? Então, essa é a nossa primeira questão com proposta de recurso. 42, pessoal. A NBR 6122 de projeto de fundações aborda os diferentes tipos de fundação e suas características e usos. Associa as colunas relacionando os tipos de fundação com as respectivas características técnicas. Aí vem aqui as sequências, né? E vem aqui as relações. Então, pessoal, vamos para a primeira aqui, ó. Então, temos aqui, ó, estaca de concreto moldado em loco, estaca Frank, Strauss e hélice contínua. Né? Então, primeiro, a gente viu muitos esses tipos de estacas lá, né?
e a gente destacou, cada estaca tem características específicas que as caracterizam, né? Então vamos lá, ó. Estaca moldada em loco, executada por cravação, olha só uma palavrinha-chave, por meio de sucessivos golpes de um pilão, de um tubo de ponta fechada por uma bucha seca de pedra e areia, previamente firmada na extremidade inferior do tubo por atrito. Pessoal, essa fundação, ela associa a quem? Quando fala em cravação de um tubo de ponta fechada com pedra e areia, a gente estamos falando da estaca Frank, ok? Então, quem reconheceu já essas características da estaca Frank, que nas nossas questões, a gente tem muitas questões comentadas sobre os tipos de estaca, né? Então, para quem estudou direitinho, esperava-se que soubesse isso, então já conseguiu avançar nessa questão, né? Então, a questão ela já começaria aqui, cortando a letra A e cortando a letra D, certo? Vamos continuar. O segundo item, estaca executada por perfuração do solo com uma sondopiteira e revestimento total com camisa metálica, realizando gradativamente o lançamento e apiloamento do concreto com retirada simultânea do revestimento. Pessoal, bastava isso aqui, ó, sondopiteira. Sondopiteira é relacionada a que tipo de estaca? É relacionada a estaca Strauss, pessoal. Estaca Strauss. Então acabou, matou a questão só por essas, ó. Letra C, ó. Né? 2, 3, não precisa nem olhar as outras, ó. Letra C, está 2, 3, 1, 4, ok? Então, matava já essa questão com conhecimentos que o aluno que fez nosso curso deveria saber, né? Vamos lá nessa questão 43. Olha só que interessante essa questão, ó. Ela parece complexa, mas essa questão é polêmica. Essa é outra questão que eu tenho proposta de recurso também. Vamos ver, ó. Considere que duas amostras de fontes diferentes de areia apresentam curvas granulométricas muito semelhantes. Aqui já é um subjetivismo com uma certa polêmica, né? Muito semelhantes. Esse termo muito, né, pessoal, ele já dá um certo subjetivismo à questão, mas tudo bem. Porém, a areia do tipo 1 apresenta um índice de vazios mínimo de 0,42 e a areia do tipo 2 apresenta um índice de vazios mínimo de 0,62. Com relação às características da compacidade e da diferença entre os valores, pode-se afirmar que, letra A areia do tipo 1 é mais bem graduada que a areia do tipo 2. Pessoal, esse muito semelhante, então assim, considerando que as curvas são semelhantes, essa já seria uma questão, a princípio, errada, né? Porque se elas são de curvas granulométricas semelhantes, como é que você vai dizer que uma é mais bem graduada que a outra? Apesar de que, quanto mais bem graduada é a curva granulométrica da nossa areia, menor vai ser o seu volume de vazios mínimo, ok? Então, ela assim, em tese, essa afirmativa estaria correta. Só que ela pode entrar em polêmica e quando diz que se elas têm curvas semelhantes, então não dá para dizer que uma é bem mais graduada que outra. Mas ela tem um grau de subjetivismo que já tira a objetividade, então esse item A eu já considero polêmico. O item 2, pessoal, a areia do tipo 1 possui grãos muito mais arredondados do que a areia do tipo 2. Ok, faz sentido. Se elas têm curvas granulométricas semelhantes e uma tem o índice de vazios bem menor que a outra, está de acordo com a literatura. Quando tem os grãos mais arredondados, vai ter um índice de vazios mínimo bem menor do que quando tem uma curva bem graduada. Esse 2, a letra B, estaria correta, sim, correta. Item C. Quanto maior o índice de vazios mínimo, uma dessas areias estará mais compacta. Pessoal, eu particularmente não consegui ver nexo de causalidade entre uma oração e outra. Acredito que a banca tenha cometido um equívoco de redação. Eu acho que essa redação está dúbia da letra C. Por quê? Quanto maior o índice de vazios mínimo, aí deveria dizer assim, a areia estará mais compacta estará a areia, né? E aí seria errado, porque é o contrário, né? Quanto menor o índice de vazios mínimo, mais compacta estaria a areia. Então,
Ele quis trazer essa questão uma certa coerência, mas, ao meu ver, não ficou coerente, ok? Então, a letra C eu acharia polêmica. E letra D, areias com maiores índices de compacidade relativa apresentam menores resistências e maior deformabilidade. É o contrário, né? Se você tem maiores índices, vou mostrar aqui para vocês as fórmulas. Então, tá aqui as fórmulas. Ó. Primeiro tá aqui a tabela, pessoal. Então, aqui, ó, vocês veem, ó, areia uniforme com grãos angulares, areia bem graduada com grãos angulares, areia uniforme com grãos arredondados, areia bem graduada com grãos arredondados. Então, vocês vejam que, por exemplo, entre as areia bem graduada com grãos angulares, o índice de vazios mínimo dá em torno de 0,45. E uma areia bem graduada com grãos arredondados, o índice de vazios mínimo é bem menor. Então, essa tabela ela já indicaria lá a letra B, que foi o nosso gabarito oficial, certo? Contudo, a letra C, apesar da falta de nexo, não se constata erro. São duas orações, na verdade, que não tem nem julgamento, né? E aí, na letra D, a compacidade relativa ela é dada por essa fórmula, ó. Índice de vazios máximo menos o índice de vazios natural, dividido pelo índice de vazios máximo menos índice de vazios mínimo. Então, quanto menor for o índice de vazios natural, mais compacto está o solo, né? Concordam comigo? Né? Quanto mais compacto está o solo, menor o índice de vazios. E quanto menor o índice de vazios natural do solo, nesse caso aqui, ó, menor vai ser a compacidade relativa, porque maior vai ser esse numerador, ou seja, ao contrário, né? Quanto menor, mais compacto está o solo, ou seja, maior vai ser a compacidade relativa, ao contrário, né? Quanto maior o numerador, maior a compacidade relativa, ou seja, significa que mais compacto está o solo. Então, pessoal, tá aqui. Então, letra B é o gabarito oficial preliminar, mas a letra C seria considerada uma oração de redação dúbia. E a letra A, pessoal, a gente acha que tem um certo nível de subjetivismo, ok? Então, essa é a minha consideração com relação à questão 43. 44, pessoal. Parece um bicho de 7 cabeças essa questão, mas vocês vão ver que na resolução delas nem precisava saber qual é a fórmula do índice de consistência, né? Então, o índice de consistência proposto por Terzaghi relaciona o limite de liquidez, a umidade natural, o índice de plasticidade de um solo. Os valores característicos de consistência das argilas, aí vem todo esse texto, né? Não precisa ler agora. No ensaio de caracterização, aí vem, né? O limite de liquidez 65, o solo A, né? Índice de plasticidade 25, o solo B, limite de liquidez 55 e índice de plasticidade 25. Ambos foram homologados por meio de adição de água até um teor de 45%. Com base nos dados desses dois solos, é correto afirmar que... Então, pessoal, essa questão assusta, né? Essa questão é aquela que a gente pula, foge, né? Mas para quem depois... Vamos supor, eu pularia essa questão. Pularia e iria para as outras de mais rápida resolução, porque essa prova estava conjugada também com a prova discursiva, né? Então, eu faria lá minha prova discursiva. Sobrou tempo no final da prova, eu retornaria para ela. Aí retornaria para ela e analisaria. Pessoal, olha a importância de vocês analisarem todos os itens que estão sendo pedidos. Então, os dois primeiros itens pediram sobre índice de consistência, e vamos supor que eu não sei a fórmula do índice de consistência. Mas aí vamos ver todos eles, ó. Item C. O limite de plasticidade do solo B é igual a 30. Gente, a gente martelou muito na nossa aula sobre os limites de consistência, né? Principalmente na nossa aula de característica dos solos, na nossa aula de terraplanagem, a gente falou sobre os índices de consistência do solo, né? Limite de plasticidade, limite de liquidez, limite de contração. Que vocês sabem são índices são teores de umidade, né? Em que o solo coesivo ele passa, né, do estado líquido para o estado semissólido, do estado semissólido para o estado sólido. E aí vocês lembram que a gente tinha lá, quem que é o índice de plasticidade? É o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Olha só, o limite de plasticidade do solo B é igual a 30. Então vocês têm aqui, ó, o solo B, tá aqui, ó. Já dava a questão, ó, o limite de liquidez é 20,55 e o índice de plasticidade é 25. Se o índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, então vocês já acham imediatamente que o limite de plasticidade do solo B é igual a 30. Letra C. Nem precisa, pessoal, olhar o resto. Vocês estão vendo como é que é? Ó? Aqui estava o gabarito da questão, letra C. Então, a questão assustadora,
mas que para quem depois conseguiu analisar melhor os itens e tudo, ganhou essa questão em relação à concorrência, né? Então eu trago aqui as fórmulas, né? A fórmula do índice de consistência, ele é dado pela limite de liquidez menos o teor de umidade, né, do solo dividido pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Ok? E aí, tá aqui só ver se tá certo essa fórmula. Agora eu fiquei menos o limite índice de plasticidade. Tá, isso, menos o limite de plasticidade. Aí teria que encontrar, né, o limite de plasticidade lá pelos dados. Aí tá aqui as fórmulas, né, mostrando cada um deles. Ok? Letra D, deixa eu lembrar aqui que o índice de consistência é o mesmo, também não, né? Letra A e B já mostra que não. Então tá aqui a resolução. Então letra C, né, pessoal, vocês vejam, questão pegadinha na forma de mostrar assim o enunciado e as opções, mas ela era de facílima resolução. 45, pessoal. 45, né? O modelo estrutural tem condições de contorno em termos de deslocamentos e rotações, representa as ligações do modelo. Então, assim, não precisa ler tudo, já vou mostrar logo a figura. Então, a figura era para relacionar os símbolos, né, dos apoios com o que eles representam. Se são apoios de primeiro, segundo, terceiro gênero, né? E se são e quais são as restrições aos deslocamentos, ok? Então aqui, pessoal, para quem assistiu nossa aula de análise estrutural, temos uma parte lá, temos até questões comentadas que reforçam isso, né? Esse símbolo é de quem, pessoal? É do engaste, né? Então ele já é o engaste do terceiro gênero, então já é C. Então aqui já temos o C1, né? O C1 e temos o quê? O C1,4, ok? Mas vamos às opções, vamos analisar a questão estrategicamente, pessoal. Então vamos ver as opções, né? Então as opções falam, olha só, ali, né? Então C1,4, né? C1,4. Então vamos ver aqui, ó, C1,4. Então tá aqui, ó. Qual é a única que tem C1,4, ó? Só essa aqui, ó. Ó, já acertaria a letra C logo de cara, ó. Olha, eu até fui agora só que eu fui fazer desse jeito e já cheguei logo. Eu tinha até outra metodologia para chegar que ralava um pouquinho mais, mas esse aqui não, ó, de cara já chegou no gabarito, ó. Mas vamos ver outra aqui, pessoal. Isso aqui é o que, pessoal? Vocês sabem que isso aqui é um apoio de primeiro gênero, ó. Então é A2 e ele não impede, ele só impede o quê? A vertical, né? Então é A22. Vamos lá, ó. Olha lá, ó, A22 também, ó. É a única letra C. Então, ó, letra C, né? Pessoal, essa aqui estava, para quem conhecia bem a análise estrutural, a parte de simbologia, questão dada, ok? Não tinha como errar essa aqui, questão dada. Outra questão, 46. Numa linha diretriz de uma rodovia, tem-se uma ponte já existente, está aqui na figura, né? Em que se deseja fazer o encaixe da posição do terreno natural com essa estrutura, conforme a figura 3 abaixo. Então está aqui, ó, o perfil do terreno, ele vai até onde está aqui a ponte. Segundo a classificação técnica do DENIT, então assim, isso aqui já é um pouco polêmico, que não é bem a posição do terreno natural, né? A gente quer, na verdade, que o grade chega aqui, mas tudo bem, os dois chegam aqui. Segundo a classificação DENIT, esse projeto rodoviário é da classe 3, terreno ondulado, em que se admite uma rampa máxima absoluta de 6%. A altura de corte mínima que se deseja no piquete A, tá aqui, né? Essa altura mínima, de forma que esse grade atenda a especificação de projeto e encaixe com o início da ponte em metros, considerando a distância de uma estaca igual a 20, é. Então aqui tem algumas polêmicas dessa questão. Primeiro, pessoal, como é que se mede essa distância das estacas? Ela mede ao longo do grade ou horizontalmente. Então, assim, tem que ter uma consideração para essa questão. Então, assim, eu acho até que ela pode ser passível de recurso. Por quê? Ela tem que ter a consideração de que as estacas são medidas de 20 em 20 metros em planta. E temos que ter a consideração que em planta, essa ligação de A com B, ele se dá em linha reta, né? Para poder dar certo do 20 em 20 metros, dar a distância horizontal que a gente quer. Por quê?
A gente tem que considerar o que para poder acertar essa questão? Então aqui, a estaca 50 para a estaca 25. Então a gente tem que considerar essas 25 estacas de distância, né? Que vai dar 25 vezes 20 igual a 500 metros, né? Só que ela é mais 15 e essa mais 12. Então desconta 3 metros. Então ela vai ter o quê? Ó? Distância em planta entre A e B, ó, 25 estacas, mais o 15 menos 12. Então vão ter 503 metros, né? Porque a gente está vindo daqui para cá, na verdade, né? Então, da estaca 25 para a estaca 50, a gente está 25, 12 para 50 com 15, a gente vai ter as 25 estacas, porque se fosse 50 com 12, ia dar certinho 500 metros. Só que ela anda um pouquinho mais 3 metros, então vai dar 503 metros. Ok? Cota final, que ele quer na ponte, né? 125,3, né? Ele quer essa cota. Ok? E ele quer que a rampa seja de 6%. Se a gente considerar, então, a distância de 503 como sendo a distância horizontal em planta de 503, aí fica simples, né? Aí vamos ter aqui, ó, 6% vezes 503, que vai dar 30,18 metros, ok? Que é a distância aqui, que é esse ΔH aqui, né, pessoal? Essa distância aqui entre os dois é de 30,18 metros. Se você soma 30 com 125, vai dar 155,48. 156 menos 155 vai dar 0,82, que é o gabarito da letra D. Ok? Então tá aí a resolução dessa questão. Mas eu acho que ela pode ser contestada por falta de algumas informações aí dessa questão. Ok? Vamos agora a 47, essa é bem simples, né? Então ela deu aqui, ó, vamos lá, cadê a... Eu esqueci de trazer, acabei não trazendo a figura da questão, pessoal. Infelizmente esqueci a figura. Mas se vocês olharem na prova de vocês a figura, vocês vão ver o quê, né? Que você começaria fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a 0. E aí fazendo, né, de acordo com o sentido de rotação, né? Então você pega, por exemplo, aqui, né? Então tá lá, tá aqui, né, os apoios, certo? E aí a gente tinha aqui, por exemplo, um esforço aqui, né? E tinha uma carga distribuída aqui, ok? E tinha um outro esforço aqui. E aqui seria o ponto A e aqui era o ponto B, né? Então a gente está fazendo o somatório dos momentos em relação a B igual a 0, né? Uma viga isostática, super simples. Então nós temos que esse esforço vezes essa distância, ele está fazendo rotação para cá, né? Então a gente considera ele como positivo. Então tá lá, ó, 12 vezes 20, né? O esforço é 12 vezes 20 metros, a distância para B, menos a reação em A. A reação em A, ó, ela está fazendo a rotação nesse sentido em torno de B, ó. Então o sinal é oposto, menos VA vezes a distância 12 mais 24. Por que 24? É a multiplicação da carga, que é 2 vezes 12, né? Então pega o centro de carga aqui, que é 24, vezes essa meia distância, que é 6, ó. E ele também está rotacionando para cá, ó. Então é mais. E menos 4 vezes 4, por quê? Que é essa carga vezes 4, só que ela está rotacionando ao contrário. Ela está no mesmo sentido do apoio de A, da reação de A, né? Para cá, em torno de B. Menos, que é igual a 0. Resolve isso, vai dar aproximadamente aqui os 31, né? Então já acertou a letra A. A gente continua, né? Se a gente já tem o VA, a gente acha o VB como? Somatório das forças verticais tem que ser igual a 0 para estar em equilíbrio, né? Uma estrutura isostática para estar em equilíbrio tem que estar tudo igual a 0. Então, facilmente faz VA mais VB igual a soma das cargas aplicadas, né? Vai dar o VB igual a 9, aproximadamente 9 kN. Beleza? Então, essa não tinha erro, né, pessoal? Não tinha como errar isso aqui. E aqui agora a questão 48, ó, considerando a figura, né, da viga biapoiada isostática, com os apoios, balanço e forças, ele quer o diagrama dos esforços cortantes, que melhor representa a viga. Pessoal, voltando aqui, né, no esquemazinho, então nós temos aqui, ó, esse esforço para baixo. Se a gente tem o esforço para baixo, a gente já começa o nosso esforço cortante para baixo, e ele está constante, porque não tem mais nada entre ele e o apoio aqui, né? Aí chega no apoio, você tem, ó, e aqui era menos 12, né, para baixo. Aí você tem no apoio, tem 31 para cima, 31 menos 12 dá 19, então ele pula para 19 aqui para cima, né? Pula para 19 positivo. Aí tem a carga distribuída, ele cai linearmente, ele cai quanto? Ele cai 24, né, pessoal? Então ele vai caindo, caindo 24.
Então vai até quanto? Menos 5, né? 19, 24 menos 19, menos 5. Aí vem a reação de B, que é 9, né? Então vai aqui para 4. E aí esse 4 ele é constante até zerar com essa carga de 4 para baixo, beleza? Então daqui, ó, letra A, né, pessoal? Tá aqui letra A, ok? Então tá aqui toda aquela explicação que eu dei agora para vocês, né, relacionada à letra A. Também não tinha como errar. Questão 49. Para elaborar uma rede de planejamento da construção civil, uma das ferramentas é o PET-CPM. Vimos muito isso na nossa aula de planejamento e controle, né? Nesse sistema de redes PET-CPM é correto afirmar que, olha pessoal, dá para resolver também por exclusão, olha só. Caminho crítico é a atividade? Pronto, já corta aqui, não é uma atividade. Ele é o quê? A sequência de atividades críticas, né? Onde tem as menores folgas totais e livres. Então vocês vejam que inverteram aqui, né, as definições, né? Inverteram aqui. Então aqui já mata aqui logo no início. Caminho crítico é uma sequência de atividades, não atividade. E uma atividade é a sequência de atividades? Olha, então aqui já corta A e B, já não tem lógica aqui. Ok? Letra C. A primeira data de início de uma atividade é a data limite na qual uma atividade tem que ser iniciada para poder terminar na sua primeira data de término. Então, primeira data de início é a data limite na qual uma atividade tem que ser iniciada para poder terminar na sua primeira data de término. Vamos ver. Então, agora, deixa eu ver, primeira data de início é a data limite na qual uma atividade tem que ser iniciada para poder terminar na primeira data de término. Pessoal, não achei erro aqui ainda não. Deixa eu ver aqui, ó. Primeira data de término, né? Para terminar a primeira data, na sua primeira data de término. Certinho, aqui tá certo. Folga livre é o tempo que se dispõe para realizá-la de modo a não afetar a primeira data de início das atividades do cronograma imediatamente subsequentes. Folga livre de uma atividade é o tempo que se dispõe para realizá-la de modo a não afetar a primeira data de início das atividades do cronograma imediatamente subsequente. Também não estou vendo erro, pessoal. Essa questão deu gabarito letra D, mas eu não vi erro na C. Confesso que eu estou na dúvida se eu coloquei certo a redação da letra C. Aí vocês verifiquem aí, né, pessoal? Porque se for essa redação, eu agora não achei erro. Caso eu depois descubra o que está acontecendo, eu agora na gravação realmente eu não estou percebendo, eu vou colocar no comentário abaixo do vídeo, tá? Então vamos ver, pessoal, porque senão é uma outra questão passível de recurso, né? Vamos ver. Agora eu fiquei confuso aqui, confesso para vocês. Questão 50. O concreto fresco tem como propriedades a consistência, a trabalhabilidade e a homogeneidade. Além dessas, né, o adensamento e a cura interferem nas características finais do concreto. Para avaliar as características do concreto fresco, um dos testes adotados é o slump test, que consiste na medição do... Pessoal, a gente viu muito isso também na nossa aula, né? O que mede o slump test ou o ensaio do abatimento? A gente viu lá, né? É a consistência, né? A consistência, vimos bastante isso, né? Mede a consistência, não tinha por que errar essa questão. Agora vem outra questão polêmica, pessoal. Por que essa questão é polêmica? Questão 51 da prova A. Em dinâmica dos fluidos, a equação de Bernoulli, o que acontece? Dinâmica dos fluidos, pessoal, não estava no edital. Ok? Não estava no edital, pessoal. Então, eu vou tentar escrever aqui, ó. Não estava no edital, eu não identifiquei no edital. E esse tema, pessoal, equação de Bernoulli e tudo, se a gente for ver na literatura técnica, ela é melhor explorada pela hidráulica, pela cadeira de hidráulica, e não pela cadeira de instalações hidráulicas prediais, que é o que veio no edital. Então, essa extensão de instalações prediais para a área de concursos não
a meu ver, não é aceitável. Entendeu? Então isso para mim prejudicou os candidatos que se basearam no edital, né? Porque os candidatos se baseiam no edital, eles estudam aquilo que está no edital. Então quando cobra itens que vão além do que está no edital, isso prejudica quem se baseou no edital e pode ferir a isonomia do concurso, né? Então, assim, pode privilegiar pessoas que tinham esse conhecimento específico desse assunto, né? Mas não deu, assim, igual oportunidade para todos. Então, polêmico. Essa questão 51 é uma questão que eu acho que é passível de recurso por ser um assunto não previsto no edital, ok? Então, ele veio falando da equação de Bernoulli, né? Dos pressupostos da equação de Bernoulli. E aí desses itens aqui, o pressuposto que estaria errado, que ela pediu o exceto, seria a letra D, porque ele prevê que o escoamento seja incompressível, né, pessoal? Então, o princípio proposto por Bernoulli em 1760 é para um fluido incompressível, sem atrito, né? E a carga de energia total permanece constante ao longo do escoamento. Este assunto é previsto nos livros de hidráulica, não previsto no edital, que não se confunde nos editais de concurso com instalações hidráulicas prediais. Ok, pessoal? E outra questão também, que ela é de hidráulica. Inclusive, nas provas de concurso, esse tipo de questão vem em hidráulica. Ela não costuma vir em instalações hidráulicas prediais. Outro assunto polêmico, pessoal, essa questão 52 da prova A. Né? Porque a equação de Bernoulli costuma ser cobrado, como falou na questão anterior no enunciado, dinâmica dos fluidos, tema de hidráulica, mas ok, vai ser essa questão, pessoal, ela vale a pena tentar. Não sei se vai conseguir, porque a depender da abrangência, né, da interpretação do que seja instalações hidráulicas prediais, pode forçar a barra para estar lá dentro, mas não é o comum, né? Não é o comum. Então a gente ficou um pouco, essa questão acabou estendendo demais, né? Esticou demais a corda. Então aqui vem a figura 5 abaixo, representa um tubo que transporta água no regime permanente forçado, né? Ou seja, ela tem uma pressão diferente da atmosférica, né, ao longo de toda ela, reduzindo-se o diâmetro da seção circular do ponto A para o B, sob o regime que respeita a conservação de energia da equação de Bernoulli. Ou seja, a energia total em A é igual a energia total em B. O diâmetro em A é de 10, cai para 5, né? Aí tem que a pressão em A é de 100 kPa, cai para 72,5. E a altura do ponto A é 4, ela está subindo, né, para 6. Aí vem aqui, né, as informações, aceleração da gravidade, despreza as perdas e vamos lá. Com base nesses dados, a velocidade da água nos pontos A e B são, respectivamente. Então a gente aplica a equação de Bernoulli, né? Energia 1 igual a energia 2, está aqui a equação de Bernoulli, né? Energia de carga mais energia de pressão mais energia de velocidade 1 é igual a energia do ponto A igual a energia do ponto B, né? De carga, de posição, pressão e velocidade de B. Só que aí a gente tem também, aplicado em conjunto com Bernoulli, né? Com esse tipo de questão, a equação da continuidade, em que a vazão no ponto 1, ou em A, é igual a vazão em B. Ou seja, a área transversal, né, do tubo em A, vezes a velocidade em A, é igual à área transversal em B, vezes a velocidade B. Aí a gente tem os diâmetros, né? Calculamos os diâmetros, substituindo aqui nessas equações, vamos ter o quê? Que a velocidade em B é 4 vezes a velocidade em A. Então, só com isso, você já eliminaria a letra B e a letra C. Ficaria entre a A e a D, né? E aí, para saber se é A ou D, tem que resolver a equação de Bernoulli, né? Da energia 1 igual a energia 2. Aí, substituindo aqui os dados, vamos ter aqui, ó, HA menos HB. Então, aqui a gente isola, né? Energia de carga A menos energia de carga B. E isola também num só lado a de pressão, pressão A menos pressão B, né? Dividido pelo peso específico da água, que é igual à velocidade de B ao quadrado menos a velocidade de A ao quadrado dividido por 2G. Pessoal, essa equação aqui, para quem não soubesse, de uma certa forma estava dada aqui, ó. Estava dada aqui na questão lá anterior, né? Isso ajudava um pouco. Então, tá lá, né? Então, substituindo os termos, a gente vai ter o quê? Que a velocidade de A é igual a 1 metro por segundo. Aí seria, então, a letra A. Ok? Aí tá aqui a polêmica, né? Esse assunto ele é um assunto atrelado à hidráulica, né? Não previsto em instalações hidráulicas prediais.
Mas ok, vamos lá. Questão 53. Durante a execução de uma fundação ocorreu um imprevisto na sondagem, sendo necessário aplicar um aditivo para a armação de um bloco com bitola de 12,5 milímetros. De acordo com a tabela de referência adaptada do SINAP, abaixo tem a seguinte composição da armação do bloco do aço 12,5 milímetros. Considerando que será necessário um acréscimo de 2.000 kg de aço, e de acordo com a tabela do SINAP e desconsiderando o BDI e o desconto pela empresa, né, a estimativa mais próxima para esse aditivo será. Então, pronto, desconsiderando o BDI, desconto eventual da empresa, basta calcular o preço unitário e multiplicar por 2.000. Não tem segredo, pessoal. Então, qual é o custo unitário? Ó? Vai ser o 0,02, né? Porque aqui já está a composição o quê? De 1 quilo. A gente viu muito isso na nossa aula de análise orçamentária, né? Composições, questões com composições. A gente viu que as questões de as composições, elas estão atreladas à unidade de medida que vem nela, né? A uma unidade de medição. Então tá lá, ó. Então ela gasta aqui, ó, a descrição 0,02 horas de ajudante. Outra coisa importante, ele já vem aqui com os encargos complementares, né? 0,07 e assim por diante. 1 kg de corte e dobra. Aí esse corte e dobra, pessoal, aí é o seguinte, ajudante, armador, espaçador e arame, vocês já tem os preços aqui embaixo diretos, né? Quem prestar atenção já via que está aqui os preços e já com os encargos da mão de obra. Então já está completinho aqui, ó, espaçador, arame, né? Já tem tudo. E aí o corte está aqui composição auxiliar, pessoal, do corte dobra, também é por quilo, mas ele fala aqui que é 1 quilo, aí facilitou, então bastou somar lá, ó, esses itens aqui, ó, e o quilo do aço, que está aqui o aço, ó, o preço do aço. Então basta somar tudo, multiplica tudo, somando tudo, vai ter o preço unitário, multiplicando pelos 2.000 vai dar 22.850, letra B, ok? Então eu não vi nenhum segredo, nada aqui. Agora essa questão 54, pessoal, essa é outra questão passível de recurso. Por quê, pessoal? Porque a questão, ela não delimita que se trata de uma obra pública custeada por recursos de origem federal, que é onde se aplica a regra que para poder chegar no gabarito indicado, né? O que fala, né, o decreto 7983 para obras públicas custeadas por recursos federais? Que você tem que manter o desconto nos aditivos, aquele desconto inicial. Caso a obra seja licitada, né, a depender da regra, né, você tem que manter esse desconto, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos pelos aditivos. Então você teria que aplicar o desconto que a empresa aplicou na licitação para o aditivo. Em relação a quem? Ao preço referencial. Né? Então, essa questão ela dependia de muitas suposições. E aí, com isso, né, eu acho que ela seria passível de recurso por isso, por não ter dado as informações necessárias. Então, considera uma obra contratada inicialmente por R$ 554.300, então esse é o preço, né, contratado, original, em que ocorreu um serviço adicional de 45 mil. Temos que supor que isso aqui seja o quê? O custo referencial, né? O custo referencial desse serviço, ou seja, é o custo nas tabelas do SINAP, do SICO, sem o BDI, já aprovado pelas partes. Sendo o BDI da empresa igual a 27% e o desconto que a mesma ofereceu na licitação de 18%, o custo final para o contratante desse novo serviço será de. Então, o que seria essa questão? Aplica o 18% de desconto nos 45 mil e depois aplica o BDI para ter o valor. Né? Então, está aqui, ó. Ou então, ao contrário, né? Você descobre qual é o preço referencial, você pega o 45 mil de custo referencial, multiplica pelo BDI, você vai ter quem? O preço referencial. Tendo o preço referencial, você aplica o desconto e acha o preço com desconto equilibrado de acordo com o decreto. Ok? Polêmica, não especifica que a obra é pública nem custeada com recursos federais. Então, tá aqui, né? A questão não diz se tratar de obra pública custeada com recurso federal. E aí vocês podem ver, né? Se vocês olharem lá na nossa página, na página do Instagram, para quem acompanha, vocês vão ver que tem vários slides lá que explicam os critérios das principais bancas com relação a questões de análise orçamentária, né? Então, quando não fala que a questão de obra pública,
custeada com recurso federal, obra pública em si, vocês vão ver que tem diferentes critérios até para você multiplicar o BDI, né? Vocês vão ver lá que cada caso é um caso para concurso público. Outra questão. Então, na construção civil, o aço é amplamente empregado pela sua leveza, flexibilidade, durabilidade, proporcionando um ótimo aproveitamento dos materiais. É também opção econômica que reduz o impacto ambiental das obras. Uma das características mais importantes para a classificação do aço, obtida em ensaios de tração, é a resistência característica ao escoamento. Em relação a essa resistência, pode-se afirmar que... Então, pessoal, bastava, né, quem viu lá nossa aula de resistência dos materiais, lembra das curvas características do aço, né, em que você tinha uma parte crescente linear, né, proporcional, que é a parte elástica, e tem uma parte em que ele varia e ele começa a criar patamares em que você, sem aumento proporcional do esforço, você começa a ter maiores deformações. Então você começa a entrar na fase plástica. Então nessa transição você atingiria a parte do escoamento do material e é onde você definiria a resistência característica ao escoamento, né? Tá lá na nossa aula de resistência dos materiais. Então, bastava aplicar esse conhecimento aqui. Então, assim, seria a força máxima até que ele se rompa? Não, isso aqui é lá depois da área plástica, né? Depois do patamar, não é o caso. O aumento do comprimento do corpo de prova correspondente à ruptura também não, é quando tem a deformação plástica, né? O início. Os ACA 25, 50 e 60 apresentam patamares de escoamento definidos, pessoal. Patamares de escoamento definidos. De escoamento definidos. Não, a gente acho que viu lá na aula que esse caso aqui não era muito bem definido. Agora eu fiquei, pessoal, essa agora nasceu, eu fiquei um pouco em dúvida. Letra D, é a máxima tensão que a barra ou o fio podem suportar antes de sofrer deformações plásticas ou permanentes. Ok, está de acordo com a nossa aula, né? Ok. Então aqui, na verdade, é a resistência à tração característica, né? 250 megapascal, 500 e 600 megapascal que define se é 25, se é 50, se é 60. Então é outro ponto, pessoal, que eu vou depois comentar embaixo aí do vídeo para vocês, que agora na aula aqui gravada eu fiquei em dúvida, tá? Fico devendo para vocês. Então para mim a letra D por enquanto não vi ainda possibilidade de recurso nesse item C aí, né? Mas eu acredito que esteja correto de acordo com as nossas definições. 56, pessoal. No Brasil atualmente utiliza-se frequente os painéis de gesso acartonado, também denominados drywall. Este uso é adotado em obras em que seja necessária maior flexibilidade, visto que o sistema proporciona mudanças de layout com facilidade. Em relação a esses painéis, analise as alternativas. Pessoal, essa questão, eu entendo que dava para resolver pelo bom senso. Pelo bom senso, dava para resolver. Vamos ver aqui como é que eu resolveria essa questão pelo bom senso. Então aqui, ó. Então vamos supor que a 1, quando aplicado em áreas molháveis, os painéis recebem tratamento químico no seu revestimento. Então vamos supor que eu não saiba dessa parte 1. Então eu fiquei na dúvida no 1, então pulo para o 2. O tratamento das juntas é feito por meio de preenchimento, também vamos supor que eu não saiba dessa especificidade, pulo para o 3. O uso desse sistema possibilita a redução de cargas na estrutura e nas fundações, e redução nas seções estruturais com ganho de áreas úteis. Pessoal, essa questão 3, vocês veem pelo bom senso. Vocês conseguem enxergar algum erro nessa questão 3? Para quem conhece minimamente o que é drywall, painel de gesso acartonado, caso não conheça as especificidades trazidas no item 1 e 2, não tem erro, né, pessoal? Então essa 3, ela é verdadeira, né? Então certa 3. Então, em relação, então, estão corretas. Então o 3 está correto. Então eu já pegaria essa aqui, então eu já cortaria a B aqui, ó. Que a 3, a meu ver, está correta. O 4. Proporciona capacidade de obtenção de soluções racionalizadas para os demais subsistemas, elétrica, hidráulica, etc., da obra. Mesma coisa, pessoal, pelo bom senso, quem conhece um pouco do drywall aí na prática. Vê algum erro nesse 4? Não tem erro, né? Exatamente isso que é divulgado aí pela mídia e tudo. Exatamente certo o 3 e 4. Se o 3 e 4 está certo, então já corta essa, então fica entre a C e a D. Então qual é o item fundamental para a gente analisar? É o 1.
Um fala assim, ó, quando aplicado em áreas molháveis, os painéis recebem tratamento químico no seu revestimento e agregação de produtos à base de silicone na mistura do gesso. Aí essa eu teria realmente que fazer aquele chute do bom senso. A forma como está a redação e as informações que tem nela, eu não enxergo erro nelas, então eu diria que estava correto, eu marcaria a letra D. E de fato o gabarito veio letra D. Eu até falo aqui, ó, sobrou apenas o item 1, em que eu chutaria como correto pela redação, pessoal. E assim faz parte, né? Então vocês vejam que pelo bom senso, a chance de acertar essa questão eu considero bem alta, né? Uns 90% de acertar essa questão pelo bom senso. E aí, aqui está repetindo aqui letra 57, pessoal. Isso aqui estava na nossa aula, né? Comumente utilizado em fachadas, coberturas, pisos, divisórias, portas, janelas, escadas, paredes, além de ser usado como elemento de segurança e guarda-corpos, o vidro proporciona muita interação entre ambientes e garante amplitude, leveza e visibilidade. Existe no mercado da construção civil diferentes tipos de vidros, marca a definição incorreta. Então também é uma questão didática sobre vidro, né, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês a nossa aula de vidro, ó, conforme vimos na nossa aula de vidro. Pessoal, a gente viu, na verdade, a definição de todos esses itens. Como ele está didático, todas as definições vieram de acordo com o que está aqui, ó, na nossa aula. E só a letra B, em que o vidro é um tipo de vidro com maior resistência. O vidro temperado ele tem a maior resistência mecânica e ao choque térmico em relação ao vidro recozido, que ele é de fato um vidro comum, né? Então vem lá na nossa aula, ó, vidro temperado, vidro, ó, literalmente nossa aula estava assim, ó, vidro com maior resistência mecânica ao choque térmico que o vidro recozido, ok? Então letra B é o gabarito que está errado. O pessoal estava na nossa aula, né? É madeira, materiais cerâmicos e vidro. Estava lá na nossa aula de vidro, na questão, se não me engano, questão comentada. 58. A pintura, né? Aí que é sobre a pintura, não precisa ler tudo não, né? Então é só fazer a correspondência do tipo de patologia da pintura com as definições. Então a nossa aula, por exemplo, a gente viu a eflorescência. Eflorescência são o quê? Manchas esbranquiçadas. A gente viu isso na nossa aula. Né? As eflorescências são manchas esbranquiçadas. Então a gente já conseguia acertar depósito, né, de coloração esbranquiçada. Então a gente já tem aqui, então já corta essa. Ficaria entre A e B. Então a gente vê as outras, ó. Empolamento. Então aqui o 4. Ó. Então a primeira ou a segunda, empolamento. Processo de alteração das características originais ou formação de bolhas. Empolamento, o próprio termo já diz empolamento, pessoal, empolar. Já tem mais a ver com essa empolamento, formação de bolhas, né? Mas vamos ver as outras, ó. Último item 1 e último item 2, ó. 1 e 2. Então, último item 1, fenômeno resultante de exposição a substrato agentes atmosféricos, corrosão, pô, tem tudo a ver, ó. Então, acabou, né? Então, eu marcaria aqui, ó, letra A. Vamos ver o gabarito? Letra A, ó lá. Também, junto com o que a gente viu de fluorescência na nossa aula, com mais o bom senso, aceitaria essa questão, né? Questão 59, planejamento e controle. Vimos muito isso PET CPM na aula de planejamento e controle. Então está aqui a tabelinha com as atividades, né, e os precedentes de cada atividade. Ó. Ok? Temos questões várias comentadas que a gente treinou isso na nossa aula. Ok? Então vocês tinham que estar dominando. Então vamos à questão. A questão traz essas 4 tabelas. Qual tabela corresponde ao que a gente está vendo aqui? Então vamos olhar, pessoal. Então a gente olha a tabela e vê o seguinte, ó, que os precedentes ou antecedentes da atividade I são a atividade F, G e H, ok? F, G e H são os antecedentes da atividade I. E aí a gente tem o seguinte, que o antecedente do H é o D. E o D ele é antecedente do H, do G, do F e do E. Olha só também, duas peculiaridades aqui, né? A atividade D, ela antecede todas essas. E a atividade I tem que ser antecedida por essas 3. Vamos lá, vamos ver cada uma delas, pessoal? Então vamos ver cada uma delas. Ó, aqui, ó. A D, ela está antecedendo a E, H, G e F. Vamos ver aqui, ó. A D, E, H, G e F. Ok. Ok? Aí, ó, a G, ó. Não tem nada aqui, ó, entre a G e I. Ó. Então já não pode ser. Por quê? Aqui, ó.
antecedente de FGH. Então, o G tem que ser antecedente, ó. Vamos para essa outra aqui, ó. Também já não é, ó, porque a D já não é antecedente de todo mundo. Mesma coisa, a D não é antecedente de H. Essa última, ó, a D é antecedente de todas elas, ó, todas as 4 que estão lá. E o G, ó, e essas 3, ó, antecedem o I, ó. As 3 antecedem o I. Então, acabou, a letra D. Letra D opa, calma aí. Então, letra D é o nosso gabarito aqui. Matou a questão. Tá bom? E vamos aqui na nossa outra. Deixa eu botar aqui o comentário, né? Para vocês poderem ver e tudo. Então, explicando o que eu falei aqui agora há pouco, né? Letra D. E a 60. De acordo com a tabela 2 e considerando que ocorreu um atraso na atividade F, né, de 1 semana e que atividades podem ser executadas em paralelo, o tempo do caminho crítico de projeto de semana Z. Pessoal, vimos muito isso. Como é que consegue caminho crítico? A gente faz todas as simulações e vê o caminho de maior duração. Esse caminho é o crítico. Então vamos lá para as nossas figuras. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Então a gente já sabe que a letra D é o diagrama, né, da nossa figura. Então isso aqui atrasou 1 semana, então isso aqui passa a ser 7. Se a gente for lá nos dados, deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Foi lá na tabela, vamos voltar aqui na nossa tabela. A gente tem o que, ó? 6, passou para 7, né? Então isso aqui passou para 7, né? 8 e 7, né? 7, 8 e 7. Vamos lá, ó. 7. Então aqui é 8 e 7. Então a gente quer o caminho de maior duração. Então a gente já escolhe esse caminho aqui, né, pessoal? Já é esse caminho aqui, ó. O caminho de maior duração já é esse aqui, ó. Certo? Acabou. Agora basta somar esses tempos aqui com 8, ó. Aí somando tudo, ó, soma tudo vai dar 38 semanas. Letra C é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Comentário da questão da EA, né, da aeronáutica, da carreira da aeronáutica, EAO, EA. E aí vocês viram que tem algumas questões aí com possibilidade de contestação via recurso, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com esses comentários e que vocês tenham muito sucesso aí nos resultados. Quem quiser pode falar comigo aqui, ó, lá no direct do Instagram, Prof. Marcos Campitelli, e lá tem também na bio os cursos, né? Tem lá os cursos que vocês podem aí desejar futuramente já no embalo, né? Vocês que já estudaram agora para essa prova da aeronáutica, claro, a gente espera o resultado positivo, mas não percam o embalo, já emendem já o estudo com os próximos objetivos de vocês, tem lá várias opções também, ok? Obrigado, pessoal, e até os nossos cursos aí, as nossas aulas. Grande abraço!